Olá, boa tarde, turminha do nono ano, estamos aqui de volta. Hoje nós vamos dar início ao período composto por coordenação, ok? No livro de vocês. Este assunto é meio complexo, gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa explicação, ok? E vocês fizeram a atividade de produção textual. Vamos nos preocupar aí. Quero receber segunda-feira, tá bom? Então vamos lá. Na página 66 do livro de vocês, vai apresentar aí algumas explicações sobre frase, oração e período. Qual é a diferença entre as três palavras aqui? Pois bem, nós já vimos isso nas séries anteriores, mas esse tópico, esse slide, vai falar justamente de uma forma de revisão. Frase é todo enunciado com ou sem verbo que tenha sentido completo. Às vezes aparece numa frase apenas uma palavra. Por exemplo, aqui, quando alguém vê uma casa pegando fogo, a pessoa grita só fogo, fogo. Então aqui não apareceu verbo, mas deu para compreender que aqui rolou uma compreensão. Frase, né, uma frase sem verbo, logo uma frase nominal, só um nome. Eu poderia dizer também silêncio, né? Silêncio, quando eu digo isso, a mensagem foi completa. Então, formou aqui uma frase nominal. Já na frase a seguir, estou em casa, aparece aqui um verbo, estou, logo é uma frase verbal. Então, deu para saber o que é uma frase, não é isso? Formada apenas por uma palavra, ou apenas por várias palavras, ok? A oração, todo enunciado, a oração é todo enunciado de sentido completo ou não, que possua verbo. Se não possui verbo, é apenas uma frase. Então, só é oração se possui verbo, ok? Trouxe aqui o exemplo. Maurício chamou o amigo. Então, aqui nós temos um verbo, logo temos uma oração. E vou destacar aqui o verbo chamou. Ele pediu que colaborássemos. Então, aqui nós temos dois verbos, pediu, e o outro verbo é colaborássemos. Porém, nós temos duas orações. Embaixo, logo abaixo, nós temos o conjunto de orações. Então, o conjunto de orações forma o período. Fizemos o serviço, uma oração, logo um período simples. No exemplo a seguir, nós temos estudei e fui para casa. Estudei é um verbo, logo formamos uma oração. Fui para a escola, outra oração, né? Porque aqui nós temos o verbo fui, não é o verbo ir, ok? E estas duas orações, elas estão separadas pela conjunção e. Estudei e fui para a escola. Então, aqui formou um período composto. Vocês compreenderam? Período composto é formado por dois ou mais verbos, em que a oração é separada por uma conjunção. Nós vamos ver isso mais adiante, ok? Porém, vamos ver o próximo slide. Aqui nós vamos trabalhar a diferença entre período simples e período composto. Os alunos esperavam a sua vinda.
Então, destaquei aqui esperavam, né, porque é um verbo, logo é uma oração. E aqui é formado por um período simples, ok? Esse período simples é porque existe apenas um verbo, ok? Isso aqui vocês iriam descobrir sozinhos, mas como temos que explicar antes, né? Na parte do item 2 aqui, ó, os alunos esperavam que você viesse. Então, nós temos aqui dois verbos destacados, separados por este conectivo que, ok? Então, aqui é uma oração, outra oração. Por isso, formou um período composto. Vocês compreenderam que período composto vai aparecer várias orações e separado por um conectivo? É isso. Neste slide aqui, nós vamos ainda trabalhar o período composto por coordenação. Um período composto por coordenação é constituído por orações coordenadas. Que é isso, professor? É uma oração chamada coordenada quando não funciona como termo de outra e nem tem outra que funcione como termo dela. Ou seja, as orações são coordenadas, são sintaticamente independentes entre si. Trouxe esse exemplo para que vocês possam compreender melhor. Eu lhe trouxe o livro, mas você não o leu. Aqui nós temos duas orações, separado por este conectivo, mas vai trazer uma ideia contrária desta. Primeira oração formada pelo verbo trazer e a segunda pelo verbo ler, ok? Aqui nós vamos ter um período composto por coordenação e vamos trazer a diferença. Toda oração coordenadas vai ser classificada como assindética ou como sindéticas. Quando é que uma é assindética e quando esta é sindética? De acordo com os gramáticos, a oração é assindética quando não apresenta conectivos. Vim, vi, venci. Observe aqui que foi separado por vírgulas. Eles partiram, eu fiquei. Nas orações sindéticas, elas são independentes entre si, mas são ligadas por uma conjunção, que eu destaquei aqui em vermelho. Recebem o nome da conjunção coordenativa que apresenta. Ela vai trazer uma ideia. Essa conjunção vai trazer uma ideia. Percebam. A oração aditiva, comprou o livro e leu. Perceba aqui que traz uma ideia de somar. A adversativa vai trazer o contrário de adversidade, contrariedade. A adversativa, ela estudou, mas não passou. Não traz aquela ideia? Já que ela estudou, o que é que a gente poderia esperar? Que ela passasse. Mas, traz aí uma ideia de adversidade, contrariedade, oposição. A alternativa vai trazer uma ideia de alternância, de uma coisa ou outra. Ou estuda ou faz o almoço. A mãe exigiu aqui da filha. Conclusiva vai trazer aquela ideia de conclusão. Comprei meus deveres, portanto posso descansar. Logo posso descansar. Explicativo vai trazer aquela ideia de explicação. Pedro não foi à escola, pois queria passear. Por que queria passear? Vai trazer sempre esta ideia, ok? Aqui é uma síntese bem do que é um período composto por coordenação. Sindeto, quando apresenta conjunção, né? As sindéticas, elas são ligadas por vírgula. Sindeto significa conjunção. As sindéticas, elas são ligadas por vírgulas, né? Os verbos as ideias são separadas por vírgula, ou os verbos,
e as sindéticas ligadas por conjunções coordenativas. Quais são as conjunções coordenativas? São essas. Essas são as aditivas, ó, quando traz essa ideia de somar, de acrescentar. Aí eu trouxe o exemplo. Nosso amigo não veio, nem mandou notícias. Então, traz aqui duas ideias somadas, né? Adversativas são essas palavras, porém, ó, todavia, contudo, mas, entretanto. Ele era muito rico, mas não era feliz. Diz que dinheiro traz felicidade, mas, aí, outra adversativa. Alternativa, ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva, ok? Conclusiva, vai trazer essas ideias. Este cavalo é bravo, portanto, tome cuidado, ok? Explicativa, porque, logo, porque, perdão, que, pois, pós-posto ao verbo, ou seja, depois do verbo. Volte logo, porque amanhã será tarde, ok? Aqui, pessoal, nós temos, na próxima aula a gente vai ver este período composto por subordinação, ok? No período composto por subordinação existe pelo menos uma oração principal e uma subordinada. A oração principal é sempre incompleta, ou seja, alguma função sintática está faltando. As orações subordinadas desempenham a função sintática que falta na principal, né? Ela vai ter o sentido, uma oração vai completar o sentido da outra. E esta outra, ela vai ter o sentido ou de objeto direto ou indireto, sujeito, predicativo sujeito, complemento nominal. Por isso que a gente já estudou esse conteúdo lá atrás, para a gente entender agora. Aí eu trouxe um exemplo. O rapaz gostava. Perceba aí que esse verbo gostava vai exigir uma preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosta de que todos olhassem para ele. Okay? Esta oração aqui é a subordinada. Essa aqui é a principal. Mas eu vou explicar com mais calma na próxima aula sobre este assunto. Ok? As páginas da atividades de hoje da 69 a 72. Nessa aqui tem um texto bem, eu acho que pega 2 páginas, e logo em seguida vem a atividade que vai cobrar de vocês a interpretação e a parte gramatical. Pessoal, segunda-feira eu quero receber a produção textual, ok? Sobre o Manifesto pela Educação Brasileira em Tempos de Pandemia. Como estudar nesse período se nem todos os brasileiros têm acesso à internet? Então é isso. A aula de hoje é isso. E espero que vocês estudem, ok? Um abraço.